Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Hoje, terça-feira, 9 de dezembro de 2025, eu estou na área para a gente fazer uma brincadeira que eu acho que vocês vão gostar. Fazer uma espécie de retrospectiva, o Setor Visitantes Awards, elegendo os melhores e os piores momentos da temporada. Acho que vai ser polêmico, hein? Só peço para vocês não me xingarem tanto nos comentários, porque a minha mãe vê tudo. Bom, vamos lá. As categorias são essas: melhor jogador, jogador mais decepcionante, melhor momento da temporada, pior momento da temporada, melhor contratação, pior contratação, revelação do ano, o gol mais bonito, quem merece cartão amarelo, cartão azul e quem vai levar o cartão vermelho. Antes de começar a distribuir as premiações do setor visitante, eu vou pedir para vocês deixarem o like, é muito importante para o canal. Assim o YouTube vai entender que esse é um conteúdo legal e entregar para mais botafoguenses. Também inscrevam-se no setor visitante, confere aí se você já está inscrito, é fundamental para o canal crescer cada vez mais. Tem também o clube de membros. Como é que faz para virar membro? É muito simples. Tem um botão aqui embaixo da tela, seja membro, mas eu acho mais fácil entrar no link da descrição, você clica, vai abrir a página do clube de membros e lá você escolhe aquele plano que cabe no seu bolso. Bom, vamos lá agora começar o que realmente interessa. A primeira categoria, eu vou colocar aqui na tela porque essa eu tenho que mostrar. É o gol mais bonito da temporada. Calma aí. Deixa eu já deixar engatilhado. Pronto, já está engatilhado. No momento certo, eu vou colocar. Eu acho que aqui não tem discussão, né? Eu vou colocar aqui o gol visto das arquibancadas de Itaquera. Já entreguei, né? Porque se eu colocar o gol da transmissão, é capaz de eu tomar um strike. Eu não quero tomar strike. Mas o golaço absurdo do Jordan Barreira foi o mais bonito. Um voleio lindo, sem chance nenhuma para o goleiro Hugo Souza. Vou soltar o play aqui para vocês assistirem da arquibancada esse momento, né? Ele depois ainda quase fez um outro gol parecido com esse de voleio. A bola acabou indo para fora. Jordan Barreira é um jovem muito promissor, né? Eu lembro que esse gol eu comemorei bastante, né? Mas assim, comemorei muita coisa. Eu lembro que o nosso rival tinha sido campeão no dia anterior e esse golaço me fez esquecer o que aconteceu em Lima e me deixou muito animado para a próxima temporada. Jordan Barreira, o primeiro prêmio do Setor Visitante Awards é seu, mais uma vez na tela. Que golaço de voleio do nosso atleta colombiano. Gol mais bonito, para deixar claro, Jordan Barreira, empate 2-2 contra o Corinthians e Itaquera. Vamos agora para o próximo prêmio do setor visitante, a melhor contratação de 2025. Eu acho que esse aqui vai ser polêmico e eu confesso que eu fiquei em dúvida. Eu pensei em dar o prêmio para o Caio Pantaleão, analisando assim o custo-benefício e o impacto no time. O Caio, ele foi contratado por 2,5 milhões de dólares, entrou direto no time titular e parecia que já jogava aqui, meu irmão, há 5 anos. Se não tivesse machucado gravemente naquela partida, se eu não me engano, contra o Bahia, na primeira semana de outubro, eu acho que ele levaria o prêmio, mas esse fim de temporada do Montoro foi um esculacho e dá muita esperança para a próxima temporada, desde que ele fique. Montoro tem 18 anos, foi contratado por 8 milhões de dólares e com o potencial que ele tem, dá para vender por pelo menos 4 vezes mais. Isso se não rolar aqueles esquemas com o Marinax. Meu irmão, o Montoro foi uma tacada de mestre do departamento de scout. A estreia dele foi numa roubada contra o PSG. Eu fiquei desesperado na arquibancada do Rose Bowl e em poucos minutos ele já mostrou que tinha uma grande personalidade, além de ser muito talentoso. O argentino fez 4 gols e deu 3 assistências na temporada. Eu acho que ele tem potencial para entregar um duplo-duplo, jogando uma temporada completa. Quero muito que ele fique aqui
a temporada inteira de 2026. Acho que vai fazer mais de 10 gols, mais de 10 assistências. Textor, por favor, não venda aquela que foi a melhor contratação de 2025 e tem um teto absurdo, né? Não tem nem teto, né? O espaço é o limite para o Álvaro Montoro na próxima temporada. Então, a melhor contratação do Botafogo, na minha opinião. Vamos agora para o próximo prêmio. Esse é aquele prêmio, entre aspas, né, que o cara que recebe não vai curtir tanto, mas vamos lá. Pior contratação do ano, para mim não tem debate. A pior contratação da temporada foi Juan Cruz. Eu acredito que tenha sido a pior contratação da história da SAF, né? São 3, 4 temporadas e, assim, eu consigo entender a contratação do Lucas Piazon naquele contexto, eu consigo entender o PK naquele contexto, eu consigo entender o Mastriani no contexto desse ano, e eu consigo entender até o Elias Manuel, cara. Agora, 8 milhões de dólares ou de euros no Juan Cruz, na minha opinião, é um grande erro do scout, o maior, né, um dos poucos, né, mas provavelmente é o mais grosseiro. Muito dinheiro para um jogador que não tinha conseguido emplacar aqui no futebol brasileiro, jogando pelo Vasco e pelo Santos. Eu entendo o argumento do destaque na Bulgária, tem bons valores lá. O Igor Thiago, que está metendo muito gol na Premier League, também se destacou no Ludogorets, né? De lá ele foi para a Bélgica, se não me engano, para o Clube Bruges, e na sequência assinou com o Brentford. Então, assim, tem jogador bom na Bulgária, mas o Botafogo mirou no Igor Thiago e acabou trazendo o Delaney com vidro elétrico e ar-condicionado, e aquele ar-condicionado que estraga no meio da viagem. Olha, vai ser difícil, mas eu espero que a gente recupere a grana que foi investida nele. Vamos ver se a gente arruma aí um trouxa, porque pagar mais de 5 milhões, mais de 4 milhões no Juan Cruz, acho difícil. Vai ser um prejuízo que muito provavelmente o Botafogo vai ter que entubar. Próxima categoria, revelação da temporada. Essa categoria ela é historicamente complicada porque o Botafogo não é um clube referência na formação de jogadores. Os primeiros anos da SAF não foram muito diferentes do que já estava acontecendo na época do Pindaíba, mas a gente agora consegue notar as primeiras mudanças, né? Eu acho algumas mudanças ali na base do Botafogo. O Sub-20 foi treinar com um profissional, a tendência é que o Sub-17, Sub-15 em breve também passem a treinar no Lonier, e isso acaba ajudando na integração, né, desses atletas que são promovidos. A gente, nessa temporada, conseguiu o primeiro título carioca depois de quase 10 anos, então, assim, tá melhorando. E alguns jovens jogadores já começaram a ter oportunidade no time profissional e corresponderam, né? Os casos do Kadir e do Cauã Toledo. Eu confesso que nesse momento, talvez ainda sob efeito da última rodada, eu tô mais empolgado com o Cauã Toledo. Mas a revelação da temporada ela tem que ser o Kadir. Mostrou pouco, porque teve poucos minutos, né? Inclusive na base, não jogou tanto pelas categorias de base do Botafogo, mas ele teve mais tempo que o Cauã no time principal e decidiu o jogo contra o Sport. Foi muito importante. Naquele momento, o David estava balançando. Ele quase decidiu algumas rodadas antes contra o Grêmio. Acho que o Kadir ainda não está pronto. Tem que jogar mais pelo Sub-20. Bota aí para jogar a Copinha, para jogar os primeiros jogos do estadual, mas ele foi a revelação da temporada e torço muito, né, pela história de vida, um jogador lá do Panamá. Foi legal vendo ele voltar para a terra dele, né, conversando ali, sendo recebido pelos familiares. Espero que no ano que vem ele exploda e que a gente tenha um atacante que seja pelo menos útil, né, que possa entrar no segundo tempo, que possa ser titular em uma partida ou outra, um atacante que finaliza muito bem, mas ainda acho que fisicamente, né, em termos de conhecimento de jogo, ainda não está muito preparado, né, para jogar uma Série A, né, ainda mais depositando todas as esperanças em cima dele. Mas Kadir, na minha opinião, foi a revelação do Botafogo na temporada. Bom, a próxima categoria é o melhor momento da temporada. Qual foi o melhor momento da temporada para vocês, botafoguenses? Na minha opinião, é covardia, não tem o que falar. O melhor momento da temporada, disparado, foi a vitória contra o PSG no Mundial de Clubes. Talvez o único momento da temporada que o torcedor tenha se sentido orgulhoso. Eu estava lá no Rose Bowl e foi certamente
um dos melhores momentos da minha vida como botafoguense. Estar naquele estádio que a seleção brasileira foi campeã mundial em 1994, e eu sou de 83, então foi o primeiro mundial que eu entendia realmente o que estava acontecendo. Eu gosto muito da seleção brasileira, é um estádio icônico, um dia que eu nunca vou esquecer, né, a comemoração do Galvão com o Pelé, aquela loucura toda. Então, ver o meu time vencer a melhor equipe do mundo na atualidade, no Rose Bowl, né, depois de ver os caras metendo 5-0 numa final de Champions contra a Inter de Milão, 4-0 no Atlético de Madrid na fase de grupos. Meu irmão, foi muito especial. Eu fico arrepiado, cara, só de lembrar assim, do que a gente passou, né, a agonia de ir pro estádio achando que a gente ia tomar uma porrada, e o gol do Igor Jesus no intervalo, um amigo meu falando, caralho, irmão, só desses primeiros 45 minutos desse gol, isso já valeu a pena o dinheiro que a gente gastou aqui. Cara, foi uma loucura. E aquela foto do Igor Jesus, né, com os braços abertos para a torcida do Botafogo, né, e a massa ali, né, mais de 2.000 alvinegros em Los Angeles, que é longe pra caceta. Cara, foi uma das maiores imagens da nossa história. Tem essa foto do Igor no Rose Bowl e a outra foto, né, do Gregory comemorando o gol contra o Palmeiras, né, com os jogadores ali, parecia os Vingadores, né, o Luiz Henrique, o Almada, o Igor Jesus, todo mundo ali. Cara, acho que essas são das maiores fotos do Botafogo da história. Loucura o que aconteceu no Rose Bowl. Então, para mim, sem sombra de dúvidas, o melhor momento da temporada foi a vitória contra o PSG. Talvez o único, mas foi um grande momento que a gente nunca vai se esquecer. Agora vamos falar de coisa ruim, né? Vamos falar do pior momento da temporada. Para mim, foi a eliminação para o Vasco na Copa do Brasil. Estádio lotado, né? A torcida compareceu. Uma decisão que terminou nos pênaltis, né? Teve uma falha do goleiro Neto no tempo normal. O Vasco, um time muito mais fraco, mas que naquele momento vivia uma boa fase, né? O jogo do retorno do Brasileiro, eu acho que mostra que se essa partida fosse disputada em qualquer outra época do ano, a gente teria atropelado os caras, mas futebol é assim, cara, acontece. Só que foi frustrante, né? Muito frustrante saber que na quinta-feira os caras vão jogar a semifinal da Copa do Brasil e a gente já está de férias, vai ter que ficar aqui secando, torcendo pelo título do Cruzeiro. Poderia ser a gente. Então, para mim, o pior momento da temporada foi a eliminação nos pênaltis para o Vasco na Copa do Brasil. Vamos agora para os cartões. Cartão amarelo vai para a... Você que assistiu o podcast do GE tá achando que é para o John Texton. Não. Cartão amarelo vai para a torcida do Botafogo. Agora que eu vou começar a ser esculhambado aqui. Mas, meu irmão, a temporada foi decepcionante. Todo mundo sabe disso. Eu vou me aprofundar sobre isso. Mas a torcida do Botafogo abandonou o time de uma maneira desproporcional. A gente ficou no Z4 de média de público no Brasileiro inteiro e só saímos na última rodada com uns 26 mil presentes no Newton Santos e o público baixo do já rebaixado Sport. Vou colocar aqui na tela a imagem da média de público, né, porque eu não quero ficar puto sozinho. Vocês podem ver que o Botafogo, né, terminou com a 16ª melhor média, 14.772. Olha, e passamos por pouco o Sport, tá? O Sport ficou ali com 14.625, o Botafogo com 14.772. Se vão 20 mil pessoas nesse jogo contra o Fortaleza em vez de 26, a gente ficava na zona do rebaixamento. Não dá para o Botafogo ter uma média menor que a do Vasco, de 21 mil, menor do que a do Vitória, menor do que a do Internacional, que brigou até a última rodada para não cair, menor do que a do Atlético Mineiro, que também teve um ano merda. O Botafogo, no mínimo, tinha que estar aqui igual o Fluminense, com 26, 27 mil, que foi a média do ano passado, que foi também uma média bem ruim para um campeão. O campeão tem que ter uma média acima de 30 mil. Então eu achei que a torcida foi decepcionante. A gente só chegou junto contra o Vasco no Newton Santos. Não dá para colocar uma faixa dizendo que não é moda e ter uma média de público abaixo de 15 mil pessoas. Se o time está mal, na minha opinião, aí que o torcedor tem que ir para o estádio para empurrar os jogadores. Está insatisfeito? Vai ao jogo, vaia no final, xinga no final, leva a faixa de protesto, mas não fique em casa. Decepcionante, mesmo entendendo alguns motivos para o torcedor ficar em casa, não dá para aceitar. E assim, depois como é que faz para a gente cobrar mais investimento se o número de sócios só diminui, se a gente não consegue ocupar
nem 50% do estádio Newton Santos. Então, a torcida, para mim, leva o cartão amarelo nessa temporada de 2025. Vamos agora para o cartão azul. Primeiro eu vou contextualizar o que é o cartão azul. Para quem não sabe, o cartão azul é uma punição que já foi testada no futebol, né? Acabou não indo para frente, mas é uma punição entre o amarelo e o vermelho, que tira o jogador da partida por cerca de 10 minutos. Depois ele volta e pode jogar normalmente. Não é tão pesado quanto o vermelho, nem tão leve quanto o amarelo. Esse ano, o cartão azul vai para John Charles Textor. Eu não precisaria nem explicar muito esse cartão. Quem acompanhou a temporada do Botafogo sabe muito bem o que aconteceu, mas vamos lá. Todo aquele período de 3 meses sem treinador, um absurdo. O papinho de que a temporada só começava em abril, outro absurdo. Ter desdenhado da Recopa e da Supercopa, Marketing Cups, outro absurdo. Seriam 2 títulos inéditos para o Botafogo. A gente sairia dessa temporada com uma sensação de sucesso e não de fracasso. A demissão, aliás, antes da demissão, a inacreditável escolha do Renato Paiva. A demissão do Renato Paiva para depois contratar um técnico inexperiente, quando ainda tinha muita coisa em disputa. A política de vender muito e comprar ainda mais. Reformulação do time no meio da temporada. Vendas esquisitas e desnecessárias para o time do Marinax. Cara, se fosse um dirigente do Associativo fazendo isso tudo, o pessoal já teria pedido a cabeça do cara. Mas John Textor tem crédito. Foram 3 anos de crescimento para ter o primeiro ano ruim, que nem foi tão ruim assim. Afinal, a gente se classificou para a Copa Libertadores. Espero que os próximos anos ruins do Botafogo, a gente sabe que vai ter, sejam iguais a esse, né? Terminar em 6º colocado no Campeonato Brasileiro. Só que o Textor também acumulou alguns problemas dentro da sua própria empresa. Notícias de que a nossa dívida explodiu, aí teve notícia de que ele ia sair do comando do Botafogo. Ele saiu, foi retirado do comando do Lyon, dizem que foi retirado, ele diz que saiu, aí diz que ele vai comprar a SAF, depois diz que ele não tem dinheiro para comprar a SAF. Uma loucura. Eu entendo, já falei aqui várias vezes, que todo mundo está sujeito a errar, mas eu fico preocupado com a situação financeira do Botafogo. Eu acho que ele vai acabar resolvendo o problema, só que o Textor arriscou muito nessa temporada e espero que ele não tenha comprometido o futuro do Botafogo. Então, Textor, senta no banco uns 10 minutinhos, resolve todas as pendências que existem e depois volta. Beleza? Cartão azul para John Textor. Agora, um momento aguardado também, é o momento do cartão vermelho do setor visitante Awards 2025. Para mim, não tem discussão. O cartão vermelho vai para Carlos Augusto Montenegro. Se o Botafogo chegou ao fundo do poço com 1 bilhão em dívidas e precisou ser vendido, ele é o grande culpado, porque comandou o Botafogo direta e indiretamente nos últimos 30 anos. Tudo nesse período teve a mão do Montenegro, o cavaleiro do apocalipse, o pior dirigente da história do Botafogo. Eu acho inacreditável como tem gente que ainda defende esse sujeito, que já deveria ter colocado pijaminha para dormir, parado de falar de Botafogo. Ai, mas ele ganhou o título de 95. Meu irmão, além dele ter confessado que ganhou na sorte, grandes merda, um título em 30 anos com 1 bilhão em dívidas. Qual que é a vantagem disso? O Eurico acabou com o Vasco, ganhou a porra toda. Brasileiro, Libertadores, Mercosul, né? Os Perrela acabaram com o Cruzeiro, ganharam uma porrada de título também, Copa do Brasil, etc e tal. Né? Tem aqueles caras das antigas, Mustafa Contursi, do Palmeiras, do Alibe, afundaram o Palmeiras, afundaram o Corinthians, ganharam uma porrada de título, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Uma loucura. O Montenegro, pior custo-benefício de todo. Um brasileiro em 30 anos e o clube afundado em dívidas. Porque todo mundo que veio depois do Montenegro foi escolhido pelo Montenegro. E os que não foram escolhidos depois tiveram que aceitar o Montenegro na gestão. Então, para mim, não tem discussão. Ele só surge para atrapalhar, fica se vangloriando que comprou 20 bolas, pagou a conta de água. Meu irmão, porra, se o clube não devesse 1 bilhão, o Botafogo conseguiria comprar essas coisas todas, né, pagar essas contas por conta própria. Só aparece
quando o clube tá mal e ele sente que existe um vácuo de poder. Foi assim com o Bebeto, foi assim também com o Mufarrege, lembra ali no final? Tava todo mundo ferrado, ele entra ali com o comitê dele e a gente vai ladeira abaixo. Então parece que ele sente o cheiro de sangue e dessa vez ele apareceu mais uma vez tumultuando, divulgando o áudio, esculhambando o texto, abrindo a situação financeira do clube para manipular a opinião da torcida do Botafogo e para ridicularizar o Botafogo na imprensa e perante também aos torcedores rivais. Ele está trabalhando contra a SAF, vive pedindo para outros influenciadores para fazer live, para dar entrevista, tudo para tumultuar. Ah, mas é porque a SAF é isso, o texto é aquilo, né? O Botafogo tá ferrado. Irmão, botem uma coisa na cabeça de vocês. Se der alguma merda, o social também é culpado, porque tem uma cadeira no conselho de administração da SAF e, teoricamente, deveria saber de tudo que está acontecendo. Os caras andaram de mãos dadas com o Texo até a semana passada e agora tá tudo errado. Lembrando uma coisa, o Montenegro foi contra a venda para o Texo, tentou tumultuar até o último minuto, ele queria vender o clube para aquele empresário meio esquisito, né, que tinha um clube no Zimbábue, para vocês verem o nível. Então, assim, eu vou parar por aqui, porque só de falar desse cara eu já começo a ficar muito nervoso. Cartão vermelho para esse infeliz Carlos Augusto Montenegro. Agora vamos para também uma premiação que é ruim, né? Uma premiação, entre aspas, que é a de decepção da temporada. Para mim, olha, me custa falar isso. Para mim, a grande decepção da temporada é Jefferson Savarino. Savarino, que na minha opinião foi o melhor jogador do Botafogo em 2024. Até entendo a premiação lá para o Luiz Henrique, mas no Campeonato Brasileiro o Savarino foi disparado o melhor jogador do Botafogo. Jogou muita bola, aliás, a temporada inteira. Foram 14 gols, 12 assistências, 26 participações em gols em 48 jogos. Uma loucura. Números de Arrascaeta. Jogou muita bola em 2024, mas parece que sentiu muito essas reformulações, as trocas de treinadores, as saídas dos seus companheiros, né? Ele era ali, teoricamente, um coadjuvante naquele quarteto com Almada, Igor Jesus, Luiz Henrique, sentiu e não foi nem sombra do jogador da temporada passada. Eu amo muito Jefferson Savarino, boto fé nele para a próxima temporada, mas o ano de 2025 dele foi tão decepcionante e alguns jogadores cresceram tanto, tem tanto potencial, que se chegasse uma proposta por ele, eu acho que eu venderia, mas aí também tem que ver como é que seria isso, porque teoricamente ele já foi vendido para o Lyon. Agora vamos para a categoria principal, a mais aguardada, a última, melhor jogador do ano em 2025, na minha opinião, foi Vitinho. Ontem no GE a gente debateu isso, eu escolhi o Vitinho, a Bárbara escolheu o Marlon Freitas, o Portela escolheu o Barbosa e o Rafa falou dos laterais esquerdos, né? Colocou os três ali como se fossem um só. Eu acho que todas essas escolhas são válidas e mostram bem que o ano de 2025 não foi legal, porque apenas jogadores do setor defensivo, aí tem o Marlon, que também é um cara que participa do ataque, mas é um volante, né? Você vê, tem volante, zagueiro e laterais, né, foram lembrados nessa votação. Mas eu voto no Vitinho porque eu acho que ele foi o mais regular de todos, sempre muito importante no sistema defensivo. O torcedor do Botafogo não discute a capacidade de marcação do Vitinho. Naquele jogo do PSG, ele tomou um come do Kvaratskhelia com 1 minuto de jogo. A gente pensou que ia acontecer o pior e a partir dali ele não perdeu mais nenhum duelo contra o atacante da Geórgia. Ele cresce muito nesses jogos importantes. Lembra da final da Libertadores? Foi ano passado, não está valendo essa votação, mas ele cresce muito nesses momentos decisivos. Terminou a temporada com 4 assistências, acho que evoluiu nos cruzamentos na reta final, chegou na seleção brasileira. Hoje, na minha opinião, é o melhor lateral direito do país. Só tem esse problema na hora de finalizar, mas na hora que acertar, que resolver esse problema, que ele falou que treina muito para que ele não repita, né, esses erros no jogo, né, nos jogos. No dia que ele começar a acertar, acho que vai ser difícil que ele continue aqui no país. Vitinho, para mim, o melhor jogador da temporada 2025. Fim da premiação.
o primeiro Setor Visitantes Awards, que venham os próximos, e que no ano que vem a gente possa estar aqui comemorando mais um título, quem sabe 2 títulos, exaltando os nossos jogadores. Quero saber a opinião de vocês sobre a premiação. Concordaram com as minhas escolhas? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, deixem o like, é muito importante para o YouTube entender que esse é um conteúdo legal. Inscrevam-se no Setor Visitante, resenha todo dia sobre o nosso Botafogo de Futebol e Regatas. Na tela tá aqui o banner da VBET, vai ter Copa do Brasil essa semana, né? Tem os campeonatos europeus, muita coisa aí para você apostar na VBET. É só entrar no QR Code que está aí na sua tela, o QR Code especial da VBET, com essa camisa nova bonita, ou então entra no link da descrição para você se cadastrar, dar uma olhada no mercado e fazer aquela aposta que você acha que faz sentido. Lembrando sempre, aposte com responsabilidade e é proibido para menores de 18 anos. Golcase, parceira do Setor Visitante, golcase.com.br, vários produtos do Botafogo, muitos descontos, muitas promoções, muitos produtos de qualidade. Você vai até ficar tonto com tanta coisa que tem para comprar no site da Golcase, e tem também um cupom especial para você comprar tudo com desconto, que é o cupom GOLSETOR. Beleza, rapaziada? Um grande abraço para você, meus amigos, minhas amigas. Nos vemos mais tarde. Vai ter mais conteúdo nesta terça-feira. Um grande abraço e até já.